Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estaremos dando sequência ao mini curso de Lógica Proposicional, que está sendo ofertada pela bolsista Jordana, que sou eu, e o tutor Paulo, do Programa de Educação Tutorial, conhecido como PET, do curso de Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus universitário da Araguaia. Este módulo 4 possui como objetivo desenvolver a habilidade de construção de tabelas verdade para análise e identificação de tautologia, contradição e contingência. Então, neste módulo 4, estaremos tratando sobre esses três temas: tautologia, contradição e contingência. Iniciando falando sobre a tautologia. O que é uma tautologia? É uma proposição composta formada por duas ou mais proposições simples. Por exemplo, proposição P, Q e R. Será dita uma tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições que a compõem. O que isso significa? Significa que quando eu tenho as minhas proposições compostas, eu vou construir a tabela verdade delas. Essa tabela verdade, eu vou analisar a última coluna. Se o meu resultado, se a minha última coluna, eu tiver apenas o valor lógico verdadeiro, isso significa que eu estou diante de uma tautologia. Um exemplo de tautologia, como identificar? Eu tenho aqui a minha sentença. Essa sentença é formada por duas proposições, proposição P e a proposição Q. Então, é uma sentença com proposições compostas, né? Sabemos construir a tabela verdade dessa sentença, porque já foi visto em módulos anteriores. Mas, como que eu sei a quantidade de linha que a minha tabela verdade vai ter? A gente já viu também que é 2 elevado ao número de proposições, que nesse caso são duas, P e Q. Então, 2 elevado a 2, 4. Isso significa que a minha tabela verdade vai ter 4 linhas, que a gente pode observar, né? Tem 4 linhas. Fazendo a tabela verdade dessa sentença, eu não vou falar passo a passo, porque já foi discutido sobre isso em módulos anteriores, né? Nós já sabemos fazer. Agora, para mim ver se eu estou diante de uma tautologia, eu devo observar a última coluna, que é a minha coluna que me importa, que é o meu resultado, né? Podemos observar que todos os valores lógicos presentes na última coluna é verdadeiro. Logo, se todos os valores lógicos são verdadeiros, eu estou diante de uma tautologia. Agora, a gente já sabe o que é e como identificar uma tautologia. Vamos falar agora de contradição. Contradição é o oposto da tautologia. O que isso significa? Significa que quando eu tenho na minha última coluna da tabela verdade apenas valores lógicos falsos, isso significa que eu estou diante de uma contradição. Na tautologia, todos os valores lógicos precisam ser verdadeiros. Já na contradição, todos os valores lógicos precisam ser falsos. Vamos ver um exemplo disso. Neste exemplo, a gente tem a nossa sentença e temos três proposições, que é a P, a Q e a R. Então, a nossa tabela verdade vai ter quantas linhas? Vai ser 2 elevado ao número de proposições, que é 3. Então, 2 elevado a 3, 8. Temos 8 linhas. Fazendo a tabela verdade dessa sentença, que eu também não vou fazer porque já falamos disso em módulos anteriores, temos que todos os valores lógicos da última coluna são falsos. Então, isso significa que eu estou diante de uma contradição. O último assunto do módulo 4 é contingência. Contingência é quando não é uma tautologia e quando também não é uma contradição.
Contingência, a gente já sabe o que é, porque no módulo anterior, falamos de tabela verdade, e essas tabelas verdades, na nossa última coluna, a gente sempre tinha valores lógicos alternados. Alguns eram verdadeiros, outros eram falsos, então era falso e verdadeiro misturados. Não era apenas verdadeiro e apenas falso, porque aí, se fosse apenas verdadeiro, estaríamos falando de uma tautologia, e se fosse apenas falso, de contradição. Mas a contingência é quando eu tenho valores lógicos misturados, como pode ser 2 verdadeiros, um falso, 4 falsos, 2 verdadeiros, e assim por diante. Um exemplo de contingência, que agora vocês vão lembrar, eu tenho aqui a minha sentença com 3 proposições, P, Q e R. 3 proposições, a minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Agora, o que eu vou analisar? A minha última coluna, que é quem? Essa daqui. E o que eu tenho? Eu tenho verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Ou seja, não é tudo verdadeiro e também não é tudo falso. Quando isso acontece, quando eu tenho valores lógicos alternados, eu tenho uma contingência. Sabendo disso, qualquer dúvida pode estar entrando em contato através do nosso e-mail, que estaremos à disposição para satisfazer todas as suas dúvidas. O módulo 4 se encerra por aqui. Muito obrigada, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail.